Oi, eu me chamo Aila. Hoje a gente vai falar um pouco de uma das 5 linguagens do amor, que é a palavra de afirmação. Eu acho que palavra de afirmação, para muitas pessoas podem dizer, é somente uma palavra que afirma alguma coisa, mas não é. Vamos entender um pouco mais de palavra de afirmação com a ajuda de Mateus. Mateus, o que é palavra de afirmação? Você Bom, poderia me explicar? vou explicar bastante. Aila, palavras de afirmação, como você cita, ela se enquadra em uma das 5 linguagens do amor, né? Que eu venho explicando, uma das 5 linguagens que demonstra amor, ou seja, que mostra e preenche essa necessidade emocional de amor que seu companheiro e que também você precisa. E palavras de afirmação, como você também cita, não é apenas qualquer palavra, não é qualquer afirmação, qualquer frase dita de qualquer jeito, em qualquer momento, né, do dia, ou que seja para o seu companheiro, mas qualquer frase. O que eu quero atentar é que uma frase realmente, no momento certo, é uma frase que realmente é com uma sensibilidade maior do que as palavras do dia a dia, né, normais, Sim. né, do dia a dia. Né? Seja em formas de elogios, em formas de palavras encorajadoras, em formas de palavras gentis, tem uma gama de diversas maneiras para você estar realmente passando essas palavras de afirmação para seu companheiro no seu casamento. Como essa linguagem mexe com o clima do relacionamento, com o casamento em si? Essa questão da palavra, ela é muito importante no casamento, não somente para quem tem como linguagem principal a palavra de afirmação, mas no geral, e para quem tem, é mais difícil ainda, ou mais complicado, ou mais importante. Então, Aila, muito bom essa pergunta e é muito importante. Ou seja, realmente, palavras de afirmação como linguagem, né, seja como principal e também, às vezes, ou secundário, às vezes que não nem seja a principal linguagem, né, do amor do seu companheiro ou sua, no caso, ela mesmo assim, ela é muito importante para o clima emocional do relacionamento, do casamento, né, da vida a dois, Sim. porque realmente a gente está se comunicando através das palavras, né? Claro que as palavras não é palavras de afirmação, não é apenas isso. Palavras de afirmação são muito mais profundas do que qualquer palavra, né? Senão não precisaria estar aqui para estar explicando, né, todo esse contexto dessa temática, certo, Aila? Mas realmente ele melhora bastante, é como se fosse dar água para o vinho, né? Poderia dizer assim a metáfora, né? E no caso de quem realmente tem como linguagem principal do amor palavras de afirmação, é como se ela a todo instante, né, pelo menos todos os dias, né, ela espera que seu cônjuge fale uma palavra mais carinhosa, uma palavra mais gentil, às vezes porventura que está às vezes ali escondida nela, uma palavra mais encorajadora. Então, com certeza, Ilha, a importância que se tem se seu companheiro, né, ou até mesmo você, é palavras de afirmação, né, a sua principal linguagem do amor, pode ter certeza que é uma coisa que irá fazer falta no seu relacionamento, irá fazer falta no seu casamento, se caso a pessoa estiver esperando, aguardando que seu companheiro, porventura, expresse esse amor através dessas palavras e, no caso, você não está expressando, o seu companheiro não está expressando, certo aí? Para você, um simples eu te amo todo dia, tá demonstrando palavra de afirmação ou a outra pessoa que tem como palavra de afirmação linguagem principal? Ela vai achar que isso é pouco, ela vai dar importância porque é um eu te amo do seu companheiro, mas ela não vai dar tanto significado ou você acha que já é um bom começo? Bom, ainda, realmente, por ser, como eu sempre afirmo, o importante é ser uma coisa simples, é dar o primeiro passo. Realmente, se sua companheira ou seu companheiro tem como principal linguagem do amor palavras de afirmação, claro que só um eu te amo, principalmente se ele não foi num momento melhor possível, ou então foi de qualquer jeito, ou às vezes nem estava olhando nos olhos do seu companheiro, né? Nem ali, tipo, realmente passando um certo sentimento naquele momento. Então, eu acho que realmente é só um começo. É só um começo. Realmente, eu jamais estaria aqui dizer que, por mais que você apenas fale um eu te amo, já dizer que isso acaba não sendo bom. Com certeza é um começo. Eu só posso te dizer isso, é um começo
que realmente, após você acostumar, você pegar o gosto por isso e perceber, né, descobrir se seu companheiro fala a linguagem principal, né, do amor, com palavras de afirmação, que você vai ver o quão importante você vai ter que começar a aumentar esse tanto nível, né, de profundidade, de sentimento que você passa nessa palavra de afirmação, como a quantidade, inclusive, espalhada durante o dia, durante, né, o relacionamento de vocês, entendeu? Entende aí? A questão, tipo, eu posso ficar dizendo muitas vezes pro meu marido, você é lindo, você é muito especial pra mim, você tá muito bonito hoje, entre outras palavras. Sim. Se eu usar essas palavras de uma maneira desregulada, dizer demais, e depois eu pedir algo, acaba se tornando que a palavra de afirmação parece uma bajulação para ter algo em troca. Você acha que palavra de afirmação é bajulação? Não, Maíra, definitivamente não. Eu estou aqui, inclusive, gravando esse vídeo para afirmar com toda certeza que palavras de afirmação não se trata de bajulação. Jamais. Bajulação fica na porta de fora da casa. Costumo dizer sempre essa metáfora de quando uma coisa que não deve você ficar achando, né? Você imaginar que é. Isso definitivamente é totalmente o oposto de palavra de afirmação. Não é bajulação. Realmente, palavras de afirmação, ela tem o momento certo, sim, de ser feito. Realmente tem, sim, como se fosse conforme você vai vendo no dia a dia o melhor momento, né, para você estar fazendo essas palavras de afirmação. Realmente não adianta se utilizar, então descobri, ou agora eu descobri que meu companheiro, minha companheira é palavra de afirmação. Eu vou passar o dia todo só elogiando ela, vou ficar falando toda hora uma frasinha, uma palavrinha. Eu vi uma frasinha aqui bem bonita, eu vou dizer a ela uma poesia aqui que eu encontrei na internet, alguma coisa. Não é assim, não é assim. Porque depois aí eu vou poder pedir alguma coisa a ela e ela vai estar muito mais aberta, ou ele vai estar muito mais aberta a, né, me oferecer, no caso, dar alguma coisa que eu estava tanto querendo. Não é isso, não é isso. Eu não estou aqui para isso, para ensinar ninguém a utilizar palavras de afirmação para que depois consiga, né, alguma coisa do seu companheiro. Não é isso, eu não estou aqui para isso. Estou aqui para tentar e mostrar que se você utiliza da maneira bem feita, né, no momento certo, e só você realmente que vai ter que botar em prática e realmente sentindo também um certo feedback do seu companheiro, você vai ver o quão isso vai transformar o casamento de vocês. E porventura, eu tenho aqui a oportunidade de dizer que se for palavras de afirmação como a principal linguagem, esse momento de expressar essa linguagem do amor, né, palavra de afirmação, vai ser tão profundo no casamento de vocês que muda, como eu cito, a famosa frase, da água para o vinho, né? Ou seja, o relacionamento vai crescer bastante, vai se desenvolver e vai realmente, né, subir a um nível que jamais você imaginaria, né, ver esse relacionamento. A questão, tipo, que eu digo que não, você mesmo disse que não pode ser bajulação, a palavra de afirmação não é bajulação. Mas vamos supor que teve uma situação hipotética, eu tô dizendo aqui. Seria, tipo, a companheira a linguagem principal dela é presente. Porém, a do companheiro é palavra de afirmação. Ela usa muito dessas palavras de afirmação durante, não vou dizer um dia, uma semana. Fica dizendo que ele é bonito. Ela até espera o momento certo para dizer e tal. Ela diz que ele trabalha muito bem, que admira muito ele. Ela usa bastante palavras de afirmação. No final de semana, ela pega e a utiliza e usa uma maneira para pedir algo. Será que, por um pedido, ela acabou destruindo as outras palavras todas que ela falou, acabou se tornando palavra de bajulação? Então, ainda, não necessariamente. O que aqui a pessoa tem que se atentar, se acabar entrando nesse contexto que você citou, é de que se as palavras de afirmação que ela vem fazendo fizeram sentido realmente para o seu companheiro, né? Ou seja, foi no momento certo, realmente foi
no momento em que seu companheiro estava fazendo realmente uma coisa muito boa, vamos supor, dar um exemplo, se ele foi resolver alguma coisa para você, pagou uma conta que às vezes você não podia e você precisava que ele pagasse, comprou alguma coisa para você, que às vezes você nem esperava, mas que realmente foi muito importante, e você, após isso, você cita uma palavra de afirmação, ou seja, você expressa essa palavra de afirmação, né, para ele, ou seja, ele vai ver que realmente faz sentido, ele vai ver o quão realmente a atitude dele, a ação dele, realmente foi respaldada através de uma palavra de afirmação. Ou seja, essa palavra de afirmação, eu costumo dizer que, nesse caso, ele teria até, nesse exemplo, até como se fosse uma consequência, né, de um ato anterior que o seu companheiro, porventura, venha ter feito, né? No caso de uma companheira, se tivesse feito uma comida muito deliciosa, aí seu companheiro logo em seguida cita, né, fala uma palavra de afirmação. Após você provar a comida mesmo, você já sente, né, que ela está deliciosa e afirma o quão bem ela faz e cita que ela pode continuar fazendo bem assim, que ele sempre vai adorar. Isso, pode ter certeza, é uma palavra de afirmação colocada no momento certo, né? Ayla? E se, porventura, ela vem fazendo o dever de casa certinho, né? Como o seu exemplo, no seu caso, que você disse, se ela vem realmente fazendo isso certinho, utilizando as palavras de afirmação da maneira correta, realmente nada demais se, ao final disso, o seu companheiro, né, sabendo que ela é presente, até apresentei, porque realmente... Nesse caso, seria ele ter a questão de presentear ela e não ela pedir. Exatamente. Por ter utilizado. A melhor coisa do mundo ainda é quando realmente você não está esperando aquela palavra de afirmação e quando a outra pessoa não está esperando o presente. Quem nunca recebeu um presente que não estava esperando e realmente adorou, tipo... Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, não estava esperando ganhar alguma coisa e adorou. Se tornou uma surpresa. E uma surpresa boa. Uma palavra de afirmação acaba sendo como se fosse quase que um presente, de certa forma, né? Ele recebe sem esperar. É uma surpresa para ele, né? Por mais que ele até esteja fazendo alguma coisa muito bem ou fazendo alguma coisa que merecia um elogio, merecia uma palavra de afirmação, ninguém espera. Eu posso te dizer que ninguém espera, a não ser que seu companheiro ou sua companheira já seja palavra de afirmação e ela até perceba o quão você já vem utilizando essas palavras. Talvez até ela espere. Só que aí, nesse caso, a gente já vai para a questão em que, se você já sabe que sua companheira é palavras de afirmação e vocês até já conversaram sobre isso, cada um, né, sabe a linguagem do amor um do outro, então, nesse momento, é que você tem que começar a se habituar a fazer. Porque realmente seu companheiro ou sua companheira vai até estar um pouquinho esperando, nem que seja um pouquinho dessa palavra de afirmação. Assim como ela esperaria se fosse presente, tempo de qualidade, toque físico e atos de serviço, porventura. No caso, então, palavra de afirmação são elogios? São apenas elogios? Bom, um dos tipos de palavra de afirmação é elogio. Agora, no momento certo, da maneira certa. Quer dizer que palavra de afirmação não é só elogio? Não, eu tô aqui para dizer isso. Eu tava aqui pensando que era. Não, ainda. Eu tô realmente aqui para realmente explicar o quão palavra de afirmações é profundo e de que não são apenas elogios. Palavra de afirmação... Isso é muito importante. Sim, vai muito além de elogios. Palavras de afirmação podem ser palavras gentis, podem ser realmente palavras encorajadoras, né? Pode ser realmente muito além de elogios. Elogios eu acho que é a maneira mais simples e fácil, né, de começar. É a maneira que eu acho que todo mundo desde criança entende, né, o que é um elogio, de quando está sendo elogiado. Mas realmente tem muito mais coisa, né, para ser dita sobre palavras de afirmação. No caso, então, tem alguns casais que podem ter dificuldade de demonstrar essa linguagem do amor, palavra de afirmação, porque acha que não receberam. Você acha que é uma das dificuldades? Tipo, ele não recebeu quando era criança, então ele vai ter dificuldade de demonstrar? Sim, Aila. Quando eu toco nesse assunto, eu gosto sempre de citar uma coisa importante, que palavras de afirmação, assim como qualquer outra linguagem, né, as outras 4, que no total são 5 linguagens do amor, elas não são difíceis e nem são fáceis, de certa forma. O que eu costumo dizer é que elas são simples.
porventura, uma pessoa que tem facilidade, que normalmente desde criança, que inclusive é uma pista para você descobrir sua linguagem principal do amor. Você reflete um pouco o que mais você recebia quando criança, né? Que geralmente começa surgindo dali Sim. sua necessidade emocional de receber amor, seja dos seus pais, dos seus parentes, né, mais próximos. Então, Aila, realmente ela é muito profunda, né? Então, realmente não é somente essa parte de elogios, esse tipo de coisa. Ela realmente vai muito além dessa questão de apenas palavras, qualquer palavra, né? Ela se aprofunda mais ainda. Na sua opinião, qual é o perfil de companheiro que terá mais dificuldade em expressar essa linguagem do amor? Qual é a pessoa que tem mais dificuldade? Como eu te perguntei agora, se tipo, a pessoa que não recebia quando era criança, ela terá uma certa dificuldade no início. Sim. Mas acaba acostumando. E qual seria outro perfil de pessoa que teria dificuldade? Então, o perfil da pessoa que tem dificuldade, realmente, eu acho que cada um sabe o quão dificuldade vai ter de estar utilizando, né, as palavras de afirmação, mas como eu digo aqui, coloque em prática, né, que é uma coisa simples, né? Ou seja, por mais que você desde criança não utilizava ou não via nem seus parentes, seus próximos familiares fazerem, você pode sim começar agora a desenvolver. É só querer, basta querer. Palavras de afirmação, como qualquer outra linguagem do amor, ela é um ato de amor. E amor é um ato de decisão, de escolha ainda. Então, eu posso ser leigo, você leiga o que for em palavras de afirmação, de achar que nunca vai conseguir citar uma palavra de afirmação com seu companheiro, realmente, demonstrar esse amor. Mas assim como alguém que tenha dificuldade em toque físico, né, em ter um tempo de qualidade ou fazer um ato de serviço com seu companheiro, por seu companheiro, ele também pode vir até alguma dificuldade em palavras de afirmação. Talvez no início, mas se você iniciar o quanto antes, inclusive, você verá resultados e você vai melhorando com feedback, inclusive do seu próprio companheiro, certo? Realmente, nesse momento, o bom do casamento, né, é que você sempre vai estar com o seu companheiro, tendo seu feedback, certo? Você, como são uma relação íntima muito próxima, né? O casamento é uma relação íntima bastante profunda, né? Bastante próxima. Então, nada melhor do que se realmente você acha que não está sendo tão efetivo na utilização das palavras, a pessoa mais indicada seria, primeiramente, seu companheiro. Sim. Ser muito franco com ele. Se porventura você realmente, não só apenas com seu companheiro, não tem como realmente entrar nessas questões mais profundas, que realmente eu indico, eu aqui recomendo que você tenha, você porventura, como eu estou aqui citando no vídeo, vir assistir umas dicas, alguma coisa que realmente te clareie a mente, te veja que não é uma coisa do outro mundo, que é uma coisa simples de ser colocada em prática, certo? Mas eu afirmo e volto a repetir de que é apenas você é que colocará em prática e verá o quão realmente as palavras de afirmação funcionam no seu casamento, seja ela para, mesmo não sendo a linguagem principal do amor do seu companheiro, ou às vezes para realmente só dar uma melhorada no seu relacionamento, no seu casamento. Continuando, aprofundando a sua pergunta de qual o perfil, né, você cita, de que teria mais dificuldade nesse caso, seria, Ayla, sem sombra de dúvidas, é a questão das pessoas que têm palavras mais críticas, mais ofensivas, que tem aquele costume, né, de falar de forma rude, criticando sempre o outro, né, companheiro. Inclusive, todos nós estamos propensos, às vezes, a dar uma escorregada nesse tipo de coisa, né? Agora, imagine aquele que, porventura, desde criança, só via ou ouvia, nesse caso, os pais, os parentes próximos utilizar uma linguagem mais pesada, uma linguagem mais crítica, ofensiva, inclusive não só com seus próprios familiares, mas às vezes com pessoas estranhas, ou às vezes assiste uma coisa na TV ou na internet e xinga e cita, né, várias palavras pesadas, aquele tipo de coisa que eu acho que eu não preciso nem aprofundar aqui, que eu acho que cada um entende, né? Cada um que se via esse exemplo.
Então, Aila, nesse caso, pessoas, né, que têm essa é como se fosse uma experiência maior de palavras críticas, né, na vida, né, palavras ofensivas. Realmente, eu digo que esse terá um pouco mais de dificuldade, né, Aila? Mas não é caso perdido. A boa notícia que eu estou aqui para lhe dizer é que não é caso perdido, porque realmente vai mudar da água para o vinho o seu relacionamento assim que você começar a colocar em prática. Então, eu digo outra vez que a questão da simplicidade. Então, são coisas simples. Se, né, realmente você não conseguir colocar em prática um exemplo bem simples, como o citado, que novamente eu melhoro ele aqui, de seu companheiro ou sua companheira faz alguma coisa bem, né? E logo após ele fazer essa coisa boa, né? Essa coisa bem feita, vamos supor assim, sempre tem alguma coisa que você ou seu companheiro fez ou faz bem. Pode ser a coisa mais simples de todos. Pode ser, no caso, um bom exemplo é o do fazer a comida, porque eu acho que todos, né, em algum momento, o companheiro ou a companheira, todos os dias fazem, né? A maioria deles fazem comida. Então, seria um melhor exemplo de, em um momento apropriado, em realmente, no momento certo, ali citar o quão o companheiro fez aquela refeição bem, né? Seria um momento perfeito. Assim como, porventura, um dos dois companheiros que trabalhem, o quão ali, ao final do mês ou no início do mês, quando eles estão ali para resolver as contas do lar, ou seja, da casa, né? Ou seja, ao final, no início do mês, vinha pagar aquelas dívidas, aquelas contas que eles tiveram ao longo do mês, e o companheiro, né? Nesse caso, o que trabalha, o que realmente ali paga as dívidas, ele vai, né? E paga aquilo, né? Quita aquelas dívidas, e ou seja, deixa toda a família tranquila, né? Todo o relacionamento ali, diz, olha, não, tá tudo pago, já paguei a conta de água, de energia, de luz, já fiz as compras do supermercado do mês, tá tudo bom. Agora a gente, tipo, vamos se preocupar com coisa boa, de a gente, né, fazer o que a gente gosta, tipo, não se preocupe com dívida não, com essas coisas. Nesse momento, seu companheiro vendo isso, que ele realmente tá ali, se dedicando, seja no trabalho, ou realmente ele tem realmente uma forma de quitar essas dívidas, por exemplo, é um momento muito bom, muito excelente, inclusive, para você elogiar o quão responsável o seu companheiro é, o quão realmente ele faz a diferença ali no casamento, no relacionamento. E como eu digo aí, não tem dificuldade. A questão é que você é que pode vir a ter um preconceito, né, sobre utilizar uma palavra de afirmação, né, ou qualquer outra linguagem do amor, né, eu cito aqui realmente ainda. Você acha que para essas pessoas, como você disse, esse perfil de pessoas que têm palavras mais críticas, mais rudes, uma boa alternativa seria escrever, não falar, mas escrever? Porque eu acho, não sei se estou certa, mas eu acho que escrever uma frase, uma cartinha, é uma maneira de palavra de afirmação, né? Se for carinhosa, atenciosa, o companheiro se torna uma palavra de afirmação ou não? Sim, Aila, sim, tá correto no seu exemplo. O mais importante é você realmente se atentar o que realmente faz sentido. Palavra de afirmação nada mais é, aprofundando assim nessa sua dúvida, é aquilo que realmente faz um sentido para o seu companheiro, que tem como, porventura, a palavra de afirmação como a principal linguagem. Ou se não tem, mas que realmente até seja importante para ele nesse caso. Sim. Pode ser secundária. Sim, às vezes é muito importante também. Pode não ser a principal, mas é importante. Ou seja, nesse seu pequeno exemplo, inclusive, né, seu exemplo, mas muito bom o exemplo, né, de uma carta, né, ele pode parecer uma carta, por exemplo, é um exemplo muito versátil, inclusive. Ele serve tanto para você estar dando um presente, podia ser um ato de linguagem do amor como presente, podia ser como um ato de linguagem do amor de palavras de afirmação, que nesse caso preferível que, se for para utilizar como palavra de afirmação, que seja vinda de você mesmo, que seja com sua criatividade, com suas próprias palavras que venham do seu coração e que você sabe que vai tocar o seu companheiro, né? O mais importante, às vezes, não é o meio com que vem essas palavras de afirmação, não é o veículo, né, que se chama, ou seja, a maneira como você comunica essas palavras de afirmação. Podia ser num outdoor, você coloca, sabendo que sua companheira vai passar por ali e bota
oi, fulana, aqui assinado embaixo, né? O seu nome assinado, vai dizer, quem é que tá mandando essa mensagem? Aí você bota uma mensagem bem grande dizendo aquelas palavras de afirmação. É o mesmo, inclusive, nesse exemplo, né? Claro, eu extrapolei um pouco, é bastante profundo, né? Vai impactar bastante. A Ou rua seja, toda vai. então, depende, né? Esse exemplo você tem que ponderar, você tem que olhar se realmente é mais indicado, mas Se você tem coragem de fazer então, isso, se é mais indicado. Mas o que eu quero aqui dizer, né, nesse caso, é que o importante mesmo é tocar profundamente o seu companheiro, fazer com que ele sinta-se preenchido emocionalmente. Não importa a maneira, se é em um papel, se é realmente com as palavras em si, é que palavras, quando são, né, vindas assim, se comunicando através da linguagem, inclusive seria uma coisa até mais rápida, mais simples, mais rápida de ser feita. E não tão elaborada quanto se você ter que vinha escrever, né, alguma coisa, mas tanto faz. O importante é que aquilo venha do coração e que aquilo realmente toque realmente seu companheiro da maneira correta. Então quer dizer que, tipo, se eu mandar uma mensagem utilizando palavras de afirmação para o meu companheiro, tipo, eu sou tímida, um exemplo. Certo, Eu sou tímida, aí eu não tenho muita coragem de falar. Aí eu preferi outra maneira de demonstrar. Mandar uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem de texto, ou em qualquer outro aplicativo, Hoje em dia é muito para o comum. meu companheiro, já se torna uma palavra de afirmação? Sim, ainda, mas como eu sempre estou aqui para atentar você de que você não pode utilizar simplesmente fazer um elogio por elogio. Oi, vamos supor um exemplo, né, de uma mensagem. Você é muito linda. Somente isso, sem contexto, parece uma coisa mais fria, uma coisa muito genérica, que até um desconhecido na rua se vê e diz é linda também. Aí não vai parecer que veio do seu companheiro, não vai parecer que realmente está expressando tanto o amor emocional, não vai parecer, né, que realmente ele parou ali, pelo menos um instantezinho, para ver no dia a dia o que realmente te toca, né, o que faz você tocar seu coração, né, eu posso dizer assim, o que faz te sentir realmente uma coisa que realmente você faça até bem, ou que você tenha essa característica melhor, né? Boa, que vale a pena até um elogio, né? Que nesse caso é uma palavra de afirmação. Eu posso melhorar seu exemplo ainda. Eu posso dizer, ou no caso, melhorar meu próprio exemplo, aprofundando o seu, né? Que você citou das mensagens. De dizer apenas que ela é linda, pode dizer, meu amor, meu companheiro, né? O que for. Eu adoro quando você veste aquela roupa que cai tão bem no seu corpo, aquela cor tão linda e que realmente você combina com aqueles brincos, você fica tão linda nesse conjunto de vestuário que você faz. Olhe como totalmente muda, com certeza, inclusive ela às vezes até já se acha bonita naquela roupa, naquele conjunto de vestuário que ela faz. Só que o que está faltando às vezes é isso. É você pegar e, seja por mensagem, nesse caso podia ser a mensagem mesmo, mas é até preferível, passa muito mais sentimento quando é olho no olho, né, através da fala. Então pode ter certeza que o potencial maior seria através da fala. Então quer dizer que, tipo, um comentário elogiando em uma foto, que ela, tipo, ela publicou uma foto em qualquer rede social que você imaginar. Ela publicou uma foto e o companheiro dela foi lá e elogiou. Não seria uma palavra de afirmação, porque somente ele elogiou. Qualquer pessoa poderia elogiar, então. Vou melhorar outra vez a sua dúvida, né? Para você entender e para todos que quiserem, para melhorar realmente e ter um maior entendimento, né? Ter mais entendimento dessa questão. Se você apenas dá um elogio, como você citou, em uma rede social, que seja muito comum. Seria pelas redes sociais. Certo. Um exemplo seria a pessoa mais tímida ou que acha que se for falar, pode falar de uma maneira que soe rude. Que eu vou dizer, tipo, ele pode falar alguma coisa que a outra pessoa interprete como ele está criticando e não um elogio. Sim, você quer citar das pessoas que têm dificuldade de expressar essas palavras de afirmação? Sim, eu disse que é muito normal, né, alguns terem dificuldades, até mesmo às vezes até antes do próprio casamento já tinham dificuldade de citar essas palavras. Eu entendo, realmente ocorre bastante. E nesse exemplo de você elogiar, como eu disse, seja através de uma mensagem mais privada ou até mesmo numa rede social mais aberta,
para que outras pessoas vejam. Realmente, o que eu sempre digo para se atentar é que você tem que ver se aquilo faz sentido e você tem que sempre dar um elogio que realmente tem um contexto realmente envolvente, que mostre que a pessoa não elogiou simplesmente por elogiar, que qualquer outra pessoa poderia ter percebido aquilo, mas que só alguém que realmente conhece profundamente seu companheiro é que poderia dar aquele elogio. Então, no caso, quer dizer que independe da maneira, independe do tom No de veículo. voz, é importante, tipo, independe do veículo. Do veículo. Mas o tom de voz é importante no momento de utilizar a palavra de afirmação? Sim, muito importante. Eu acho que, dependendo da situação e do momento, talvez seja o que define se aquilo vira uma palavra de afirmação ou não. Certo, Aila? Porque muitas vezes uma palavra de afirmação citada em um tom de voz que passa uma certa sensibilidade, uma generosidade naquelas palavras, né? Muito mais profundo, toca muito mais do que se, por exemplo, umas palavras que às vezes nem que seriam até muito bem escolhidas, vamos supor, muito bem, parecendo uma poesia, mas que fale de uma maneira mais rude, num tom muito mais forte, agressivo. Ou seja, realmente eu não estou aqui, não tenho uma fórmula mágica de dizer o quão você vai falar, o quão o seu tom de voz tem que ser perfeitamente. Inclusive, seu companheiro é o que está mais habituado a saber se você está ou não utilizando. Ele vai acabar dando feedback, né? Sim, eu acho que todas as linguagens do amor, realmente, você tem que parar e sempre ter o feedback do seu companheiro. Eu sei, você tem que começar. Não adianta esperar ser perfeito. Se eu esperasse ser perfeito, bonito, lindo, eu não estaria nem gravando aqui os vídeos. Eu estaria ainda esperando esse momento, não é isso? Então, eu começo assim mesmo, do jeito como eu sou. Não é isso? Bem assim. Você começa do jeito que você é, do jeito que você sabe, né? O pouco que você sabe, o pouco que você acha que vai dar certo. Você começa. Agora, você vai tendo feedback do seu companheiro. Ele vai ali... Realmente, pode ter certeza que se ele tem como linguagem do amor, né, principal, palavra de afirmação, ele no caso, vai ter uma sensação muito maior, vai ser muito mais impactante para ele do que outros que não tenham. Então, ele logo já estará te dando feedback rapidamente, porque aquilo impacta bastante ele. Por impactar, uma coisa que te impacta bastante, posso dar um passo atrás para realmente dar 2 para frente. Uma coisa que te impacta bastante, isso não te faz meio que quase que automaticamente você querer dar um feedback para o outro, Sim. Se aquilo está fazendo bem, se aquilo fez sentido, ou se ele está fazendo de uma maneira errada, o que poderia melhorar, não seria isso? Então, uma coisa que impacta bastante, automaticamente seu companheiro vai querer dar esse feedback. Não se preocupe quem pense que eu não vou saber utilizar essas palavras, é melhor não fazer isso. Você começa simples. Começa, como eu disse, um exemplo simples, como eu citei no vídeo, um exemplo mais simples e depois vai melhorando, né? Vai melhorando. O que você não pode é realmente achar que nunca vai conseguir fazer isso, né? Nunca vai aprender. E no caso do tom de voz, é a mesma coisa. Às vezes, na primeira vez, nem sai tão perfeito, nem sai... Parece que sai mais ou menos. Ou sai baixo demais, sai demais. Entendeu? Vai sair, você vai ajustando. Inclusive, você que vai percebendo também se o companheiro está recebendo bem aquilo ou não, né? Se realmente, como eu digo, mais vale palavras, né, ditas num tom de voz muito mais sensível, muito mais amoroso, que às vezes nem eram tão boas as palavras assim, eu posso dizer, que eram as palavras que até não cairiam tão bem, dependendo, né, do momento. Só que foram faladas de uma forma tão afetuosa, espontânea, amorosa, que acabaram se tornando bem, devido ao tom de voz. Agora, pode vir a ocorrer o exemplo oposto, de palavras tão bonitas, você pega de um site e encontra lá de poesia, que diz que
foi alguma pessoa importante na história que fez aquela poesia, sei lá. Não, nem vou citar aqui nome de poeta, essas coisas, ou até mesmo alguém que algum dia fez uma poesia tão linda e disse, agora sim eu vou arrasar, com palavras de afirmação. Mas fala num tom de voz tão rude ou tão pesado, não passa, né? Alto demais. Não passa uma autenticidade, uma espontaneidade, passa uma coisa muito travada, um tom de voz de qualquer jeito, ou então com muita, sem amorosidade, sem sensibilidade. Então, Ayla, nesse exemplo, pode ter certeza que mais valeu aquelas palavras que nem eram tão bonitas, mas com um tom de voz, com amorosidade muito maior do que aquelas que realmente foi tão escolhidas a dedo, mas que não souberam ser, não soou também, ou seja, seu companheiro não ouviu aquilo e se sentiu abraçado por você. Então quer dizer que, tipo, o tom de voz é importante. Tanto se eu tentar, na minha percepção, pode ser uma crítica construtiva. Mas eu falar de uma maneira que para o outro pareça até uma crítica ruim. Então quer dizer que é o meu tom de voz, não a crítica em si. Então, Aila, quando realmente você quer dar alguma ajuda para o seu companheiro, utilizando através das palavras de afirmação, né? Realmente, se você quer, como se fosse parecendo uma crítica construtiva, né? Isso que, porventura, pode ser até benéfico para o relacionamento, para o casamento. Nesse caso, se você não sabe utilizar o tom de voz, como eu disse, você definitivamente acaba trazendo para o lado oposto a questão da palavra de afirmação. Se você não souber utilizar bem esse tom de voz e realmente essas palavras de afirmação utilizando, né, às vezes para uma crítica construtiva, que eu sei que no fundo, no final das contas, seria para uma coisa boa no relacionamento, não é isso? Só que você não soube utilizar, né, da maneira certa, não soube utilizar inclusive as palavras e com o tom de voz, todo o seu sentimento que você transmitiu, então realmente vai acabar se tornando negativo. Então, o tom de voz é muito importante Sim, para essa linguagem do amor, que é a palavra de afirmação. Sim. Hoje a gente entendeu um pouquinho sobre palavra de afirmação. Entendemos que não podemos usar a palavra de afirmação como uma forma de bajulação, né? Sim. Para ganhar alguma coisa em troca, e também que não é somente elogio, não é somente chegar e dizer você tá lindo. Tem que ter um momento, não é simplesmente chegar e tá lindo, sendo que a pessoa nem tá arrumada. Né? Não faz sentido? E tem a questão também que você que acha, eu não consigo falar palavras de afirmação bonitas, você pode começar da maneira mais simples, ou até mesmo você pode escrever. Você não é obrigado a falar, mas você tem que demonstrar e expressar esse amor através de palavras de afirmação, que pode ser um bilhete, pode ser uma cartinha. O importante é você demonstrar no momento certo e ter o feedback do outro. Então eu acho que o que fica de mais importante é escuta o outro, veja se aquilo está deixando o outro feliz, se aquelas palavras estão ajudando o outro, se o outro está se sentindo bem. Exato. Não é somente falar por falar. Tem a maneira correta de falar. Exato. E tem o que falar na hora certa. Exato, no momento certo, da maneira correta, pode ter certeza que vai trazer grandes resultados no seu casamento. Isso mesmo, ele vai se tornar bem mais feliz e mais saudável, mais harmonioso. Sim. Acho que, mais do que nada, muito obrigada a todos vocês e até mais. Tchau. Obrigado, tchau.